Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Vamos para mais um Rapidinho de Sábado. Para você que não me conhece, eu sou Bebel aqui real, aqui no YouTube. Eu tenho esse canal que fala do meu mundo crossdressing, falo das minhas mazelas, das minhas experiências, dou dica de beleza, falo de maquiagem, falo mal dos outros, falo bem dos outros. E é isso. Sou Bebel, sou uma crossdressing, tenho 54 anos, que eu vou fazer agora em agosto, se esse vídeo chegar para você pela primeira vez. Se você, e você que já me conhece, você me conhecia com 49 aqui, né? Esquentou muito essa semana em São Paulo. Tava muito frio. De repente, esquentou, mas disse que esse final de semana vai esfriar muito. Já dá o like no início do vídeo para não esquecer. Agora eu já estou pedindo like já no início do vídeo, porque a pessoa acaba assistindo o vídeo e esquecendo de dar o like. Uma outra seguidora falou para mim assim: não prende o cabelo. Ó, por quê? O cabelo, a sua jogada de cabelo é sua marca registrada, mas gente, essa boca toda cheia de gloss, o cabelo grudando, não tem como. Daqui a pouco eu pego a presilha e prende. Mas vamos lá. Eu fiz uma live essa semana no domingo, as pessoas me perguntaram por pessoas do passado, e a gente estava conversando, né? Eu explicando que muitas se foram, outras ficaram, né? E que é tudo bem, que a vida é assim, que a vida são ciclos. E aconteceu uma coisa comigo. Aconteceu uma coisa comigo que me deixou bem chateada, assim. Meus vizinhos falando de ciclo, né? A gente tem que entender os ciclos, a gente tem que entender o começo, o meio e o fim. Eu sempre entendi isso. Peraí, gente. Eu sempre entendi o começo, o meio e o fim, né? Até o fim sobre luto, sobre perder alguém realmente para a morte. Eu tive grandes ciclos na minha vida. Eu saí de Santa Catarina com 17 anos, fui morar em Porto Alegre, fiquei 5 para 6 anos, fiz uma rede de amigos, trabalhei, me relacionei, tive uma relação da qual eu vim morar para São Paulo por causa dessa relação. Foi um ciclo também que foi embora. Eu tinha relação com a família dele, com ele, nunca mais vi ninguém da família dele, nunca mais vi ele. Eu soube que ele foi para a Europa, ele foi para a Europa, né, porque a gente estava junto e eu não quis ir. Depois eu soube que ele voltou, que ele mora no Rio Grande do Sul. Para não falar a verdade, eu tenho amizade com o ex-cunhado dele, que também é separado da irmã dele e não tem vínculo nenhum com a família, a não ser os netos e os filhos dessa relação. Mas com ele eu nunca mais tive nenhum tipo de vínculo. A própria irmã dele me seguia, conversava comigo, e aconteceu alguma coisa que ela também não gostou. E a gente acabou se desvencilhando. E parece que esse menino aí, que é do meu passado, ele não tem rede social nenhuma, ele é bem o profile, bem o offline dessas coisas de rede social, e não tem mesmo, porque eu procurei e não achei. Aí venho para São Paulo, faço um monte de amigos, me relaciono novamente, caso, me separo, né? E por aí vai, né? E eu sempre entendi que as coisas começam e terminam. Vocês até me perguntaram no vídeo, na live, na semana passada, se eu havia brigado com a Luísa Marilac. Eu expliquei que não, eu expliquei que a gente teve nosso ciclo, né? O nosso momento ali de estar junto, e aquilo passou, e cada uma foi para um lado, e todo mundo tá de bem com todo mundo, e não tem mágoa, e não tem nada. Só que tem coisas que passam, meu Deus do céu, tem coisas que passam e parece que não ficam bem resolvidas, né? Eu tive três grandes envolvimentos em São Paulo. Que era a pessoa que eu fui realmente casado quando menino, morei junto anos, não sei o que, somos amigos até hoje. Outra, essa relação que eu tenho há 14 anos, que foi muito intensa, já hoje em dia está mais tranquilo, mas a gente ainda se vê, se fala no Telegram, hoje não mais no WhatsApp, porque já deu problema com a família. E tem outra pessoa que eu conheci já morando nesse apartamento em 2013 também. É uma pessoa que me é muito querida, assim. Uma pessoa que volta e meia vinha me visitar,
que a gente conversava todo santo dia, 2014 para cá. Todo dia era um bom dia, era uma boa tarde, como é que você tá, como é que você não tá, que você tem uma semana ótima, que não sei o que biriri, que bororó, sabia de todos os meus projetos, sabia de todas as minhas, sabia muito mais dos meus projetos e das confusões que tem na minha vida do que essa pessoa que eu dizia que eu era apaixonada, que é esse cara que vem aqui na loucura e fica comigo, sai correndo e a mulher pega, e sabe, esse sabia muito mais, sabia dos problemas da minha família, acompanhava o problema de saúde da minha mãe, acompanhou tudo da minha vida, ele acompanhou tudo, eu contava para ele, eu pedia conselho, a gente pegava fogo quando era para se encontrar mesmo, né, sexualmente era muito legal, só que não foi uma relação que eu, assim, de grande, como é que eu vou explicar, gente, pelo outro lá, eu tinha uma paixão, uma loucura, um desespero de não estar junto. Por isso, esse era uma coisa leve, legal. Eu sabia que sempre que desse a gente ia estar junto, né? E aconteceu que a gente se afastou de uma forma que eu não entendi até hoje. E é por isso que eu estou aqui, eu queria entender. A gente começou a se ver ano passado com uma frequência maior, aí teve uns problemas na minha vida, eu precisei dar uma retraída e veio a minha cirurgia, eu dei uma bugada na minha cabeça, assim, até com um amigo, com relacionamento, porque assim, relacionamento, né, sexo, eu não podia ter, porque como é que eu não podia ter? Porque eu tinha feito uma cirurgia que era no meu ânus, não tinha nem cabimento, né? Não tinha nem por onde fazer relação. Mas a gente mantinha contato, assim. Só que eu entrei num looping de não estar com ninguém. Nem com os meus amigos, eu me soquei dentro de casa, foram 3 meses lendo, vendo série, vendo filme, trabalhando depois que eu pude sair de casa, né? Só que com os meninos, com a Dilce, com ele, conversando e pedindo conselho, e preocupada porque esse negócio não ficava bom, e numa neurose. E eu fui me afastando dos amigos, fui me afastando dos meus enchimentos, fui me afastando das relações, fui me afastando de tudo. Aí é isso que eu vou pro Rio. Né? Eu vou pro Rio naquela semana que eu fui pro Rio, fiquei uma semana lá. Eu tô lá no Arpoador ouvindo umas músicas, final de tarde. Gente, parece que tem gente andando de casa e eu tô sozinha. Não, a Deus tá aí. Mas parece que tem gente andando na sala. E aí eu lembrei, né? Falei, nossa, eu nunca mais falei com o fulano. Me deu uma saudade, aí eu escrevi, nossa, e botei umas exclamações, né? Aí ele escreveu assim, nossa, por quê? São ciclos. A palavra feita assim, sabe quando você não espera? Eu falei, mas o que houve? Ele falou, eu percebi que você não dava mais atenção pro meu bom dia, não dava mais atenção pro meu boa tarde, eu insisti para ir te ver, você sempre arrumava uma desculpa, porque não era só sexo, não era só transar, eu queria te ver no momento que você estava doente, lá, operado, e você se afastou. E aí aconteceram algumas coisas na minha vida também, ele falou, que me afastaram também de você, assim, né? Coisas que eu precisei me afastar de você, mas aí você tá onde? Eu falei, eu tô no Rio. Então faz assim, ele falou, curte a tua viagem, dá um tempo pra minha cabeça, e quando você voltar, eu te procuro. Voltei para São Paulo, fiquei assim, perplexa, né? Porque falei, nossa, era uma pessoa que estava sempre ali. Eu sempre assim, né? Leão, o único filho menino, mimadíssimo pela família inteira, sempre tive tudo aos meus pés, tudo que eu quis eu sempre tive, sabe? Nunca, graças a Deus, nunca me foi negado nada. Eu quero tal coisa, ganhava, tinha. E aí, quando essa pessoa fala pra mim assim, são ciclos,
e você deixou isso passar e não regou, não cultivou, e eu segui em frente. Falei, opa, eu tô perdendo alguma coisa. Me deu uma sensação estranha, até que eu confesso que aquele dia estragou um pouco o meu dia no Rio. Aí tá, fui viver outro dia, fui vivendo, me divertindo lá com o amigo que estava comigo. Encontrei uma pessoa que eu tinha marcado para encontrar também lá, a Bebel, né? E foi muito legal, enfim. Volto para São Paulo, passou uma semana, passou 2 semanas, eu escrevi para a pessoa novamente. Falei, já estou em São Paulo, já estou de boa. Eu fui ao médico, a médica falou que está tudo bem comigo, que eu já posso até brincar, olha essa fase, já posso até brincar, quem sabe a gente não se encontra. Aí ele falou, Bebel, eu não posso, estou resolvendo eu estou resolvendo um problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com uma coisa muito séria que depois eu te conto, em família, e eu sei o que é, né? Imagino que seja. E assim, foi umas 4 vezes. Aí essa semana eu teimei novamente, porque eu sou brasileira, né? Falei, eu vou escrever novamente. Falei, olha, fulano, estou te escrevendo pela última vez, você sabe do projeto que eu tenho para o ano que vem, eu queria te contar mais sobre isso. Eu tenho um projeto de vida para o ano que vem que vai mudar tudo, né? Vocês já sabem disso, vocês vão acompanhar, vocês vão estar junto através aqui do YouTube. Vocês vão me ajudar muito, me dar opiniões, né, de muita coisa, mas por enquanto ainda tá engatinhando, não, já engatinhou, agora já levantou, já deu alguns passos, já tá caminhando para os primeiros grandes passos dessa grande mudança que vai haver na minha vida. Mas ele era uma pessoa que eu sempre me dava muito conselho, assim, né? E eu queria muito que nesse momento ele estivesse participando disso comigo, sabe? Né? Que eu sei que é uma pessoa livre de qualquer olho gordo, de qualquer sentimento de inveja, que eu poderia contar cada detalhe do que está acontecendo, ele ia vibrar comigo, né? Aí eu escrevi novamente essa semana. Falei, olha, eu estou deletando seu telefone, né? Não vou te bloquear, mas eu estou excluindo o teu telefone, porque eu já escrevi algumas vezes, eu percebi que tu tá reticente, que tu não corresponde mais aos meus WhatsApp, que você está sempre ocupado, sempre com algum problema, então eu não vou me descrever. Vou guardar numa caixinha muito especial esse sentimento que eu tenho por ti aqui dentro do meu coração. Aliás, são 14 anos, né? 2013, aí não sei fazer essa conta. 13 anos que a gente se conhece. Você sabe da mudança que vai haver na minha vida. Talvez a gente nem se encontre, né? Mais nessa vida, porque vai ser uma mudança muito grande. E é isso. E felicidade, tudo de bom. Aí eu mandei a mensagem. Eu estava voltando do trabalho, eu estava até no terminal Bandeira, eu estava no ônibus. E não olhei mais pro celular, né? Apaguei o contato, deixei lá a mensagem na primeira linha, né? Apaguei o contato, apaguei o nome da pessoa, só que eu não tive coragem de apagar o contato, a conversa, só tirei o nome. Aí acho que era umas 2 horas da tarde, ainda não tinha lido, aí depois eu vi que estava azulzinho lá, que a pessoa leu e não respondeu. Aí eu realmente fui lá e deletei o contato. Agora não tenho mais o contato da pessoa. Isso mexeu comigo de uma forma, não sei se é ego, não sei o que foi. E eu fui tão triste, porque esse ciclo eu encerrei mesmo, sabe? É como se eu tivesse enterrado alguém. É como se eu tivesse voltado do cemitério, porque assim, a pessoa não respondeu, eu mandei um último WhatsApp, quase com um intimato, assim. Tô deletando teu telefone, fica com Deus, e você sabe da história que vai acontecer, talvez a gente não se encontre nunca mais. E a pessoa não balançou, né, depois desse tempo todo, ou se manteve ali firme, leu e não deu nenhum tipo de tudo bem, vai com Deus, enfim, ficou assim, né? Aí eu fico pensando, será que esses 13 anos, essa amizade toda, esse carinho todo que a pessoa tinha por mim,
era tudo de mentira? Ou será que a pessoa ficou tão magoada por eu ter tentado afastá-la no período que eu estava com a cirurgia ainda aberta e não querendo ver ninguém? Isso não é motivo. Acho que as pessoas eu entenderia, né? Uma pessoa não querer me ver num momento de saúde fragilizada, de cabeça fragilizada. Mas esse tipo de coisa que mexeu muito comigo, assim. Eu acho que nenhum final de ciclo mexeu tanto comigo, nem quando eu vim de Porto Alegre, que eu deixei um puta do emprego que eu tinha lá, vendendo os apartamentos que eu amava, que a gente morava lá, os amigos de Porto Alegre, que eu vi só uma vez depois desses 30 anos, eu voltei só uma vez em Porto Alegre, ainda mantenho eles em WhatsApp, hoje em dia que existe o WhatsApp, naquela época não existia, mas eu nunca mais vi essas pessoas, né? Uma vez em São Paulo ela me viu, mas assim, nem isso mexeu tanto comigo, nem minha família que está lá em Santa Catarina, longe de mim há tanto tempo, né? E achei tão engraçado esse sentimento que eu senti. Não sei se é um sentimento de perda por causa do ego. Eu não sei, gente, eu fiquei triste. Eu fiquei bem triste com isso. Eu queria pelo menos ter uma última conversa com a pessoa, né? Eu queria pelo menos poder explicar para a pessoa tudo o que aconteceu na minha cabeça nesses 3 meses que eu fiquei aqui trancado dentro de casa, com a autoestima lá embaixo, com medo de não ter, da minha cirurgia não dar certo. Eu lia tantas coisas sobre essa cirurgia, sobre o resultado. Gente, eu sou homossexual, é a região, é meu ânus, era a minha vida sexual que estava em jogo. Então, tinha um monte de coisa que mexeu com a minha cabeça naquele momento. É isso, meu Deus, é isso, meus amigos, me deem opiniões aí. O que vocês acham que eu estou sentindo? Foi a perda de eu ser uma pessoa mimada e sempre ter tudo nas minhas mãos? Ou é porque eu gostava da pessoa mesmo, estou com orgulho ferido? E você deve estar me assistindo aí, que eu sei que pelo menos você me assistia. Você me assistia, você curtia, você me ligava para falar: nossa, o vídeo ficou legal. Se você estiver assistindo, pensa direitinho. Se não vale a pena a gente conversar, né? Por uma última vez, nem que seja para dar um tchau. É isso, meus amigos, eu abri meu coração aqui de pessoa magoada, triste, porque levou uma bota. Não porque levou uma bota, não é porque ele era o homem da minha vida, é porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito carinho. E é isso, um bom sábado para vocês, bom domingo, bom final de semana. Esse é o meu rapidinho de sábado. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês me ajudem nesse divã. Eu deitado no divã falando com vocês. E obrigado pelo engajamento dos vídeos anteriores. Eu tô amando ter voltado, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.